As primeiras impressões foram muito boas quando eu cheguei aqui ao CT. Acho que tem todas as fórmulas para nós sermos melhores jogadores, melhores profissionais, e então estou muito contente. Não, está a ser bom. Eu tenho aproveitado um pouco para conhecer no meu tempo de folga ou na minha tarde livre, sempre com cuidado porque também me estou a habituar um pouco ao calor, mas já me tenho apresentado muitos restaurantes, já fui a Ipanema, já fui à Barra e estou a gostar muito. Sim, ainda não fui ao centro do Rio de Janeiro e acho que era um sítio bom para eu e a minha namorada irmos conhecer, porque já ouvi falar muito bem. Sim, eu acho que esse jogo em São Januário foi onde deu para perceber melhor o que realmente é a torcida do Vasco. Foi realmente um grande jogo, nós também jogámos muito bem nesse jogo e eu adorei conhecer, quero muito jogar lá e estou muito ansioso. Saudações para os Maltinas a todos vocês, meus amigos, um abraço, um casaca para cada um de vocês nessa madrugada, final de noite, início de manhã, de domingão, né? Nessa finalzinho de noite de sábado aí. Não consegui me fazer presente mais cedo, mas aqui estamos para falar do nosso Vasco, né? Logo de cara, quero agradecer aí a cada um de vocês que nos dão a sua audiência, a sua atenção, que assistem aos nossos vídeos cotidianamente. Quero agradecer também a cada um dos inscritos aqui da família Vascaíno desde sempre, a todos vocês também que deixem sempre seus comentários. É sempre muito bem-vindo. Se faltar o respeito, eu vou falar uma coisinha ou outra aqui, né? A gente dá aquela... Mas, brincadeiras à parte, gente, são todos muito bem-vindos aqui no canal, todos muito bem-vindos mesmo, né? Sempre pra gente falar do nosso Vasco da Gama. Olha só, nesse conteúdo a gente vai falar sobre a Vasco SAF, sobre o nosso time, sobre a janela de transferência, sobre jogo treino que teve aí nesse sábado, no caso aí ontem já, né? Já passamos da meia-noite, nesse sábado aí, né, contra o Maricá. Vamos falar aí sobre umas situações, sobre o treinador Fábio Carille, sobre os nossos jogadores, né, meus amigos? E, é claro, da parte política, da parte estrutural da Vasco SAF, imbróglio envolvendo 777, questão de venda da SAF também. Então, meus amigos, é o seguinte, já peço para você aí, se inscreva, tá aqui embaixo, aperta no botão aí, é de graça, não vai custar nada, dá essa força aqui pro amigo de vocês. Deixe também o seu gostei, o seu joinha, é muito importante também. E o mais importante de tudo, compartilhe o nosso vídeo aí para que nós alcancemos mais vascaínos, tá bom, meus amigos? Então, dito tudo isso, vamos embora, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, galera, é isso aí, logo de cara, que Deus nos abençoe, ótimo domingo para todos nós, que o nosso Senhor Jesus abençoe e ilumine cada um de vocês que vão estar em casa, que vão estar trabalhando, que vão passear, que vão pegar a estrada, tudo de bom para vocês aí que nos acompanham, tá, galera? E olha só, vamos aqui logo de cara então dar início ao nosso conteúdo, se tratando do jogo treino que o Vasco fez ontem, na manhã de sábado, né, contra o Maricá, no CT Moacir Barbosa. O Vasco venceu o jogo por 4-2. Foram 4 tempos de 30 minutos, ou seja, foram 2 horas de jogo. É claro, né, que não foi um jogo normal, é ali um amistosão mesmo, né? Aquele negócio que pode entrar quantos jogadores quiserem, coisa e tal. Então, o Vasco aí fez esse jogo treino de 4 tempos de 30 minutos contra o Maricá. O Vasco venceu o jogo no somatório geral por 4-2, com gols aí do Ryan, Esforza, Souza e Paulinho Paula, né? Souza e Esforza, né? Fazendo gol para chamar a atenção aí do professor, né? O Paulinho Paula, né? E o Ryan, a gente já está acostumado com essa situação de participar de gol. Fato é, meus amigos, que uma coisa que me pegou muito de surpresa, assim, é que o time titular perdeu para o Maricá por 2-1, isso mesmo, a equipe titular do Vasco, ali os grandões, né, o time multimilionário, Verrete, Coutinho, aquela coisa toda, goleiro, lateral,
o Vasco perdeu para o Maricá por 2-1. O mesmo Maricá que tomou-lhe uma chinelada do Mulambo há uns 15 dias atrás no Maracanã, né? 20 dias atrás mais ou menos, aquele 4-0 ali, o sonoro 4-0 dentro do Maracanã. Aí eles vão lá no CT Moacir Barbosa e ganham, né? E ganham do nosso time titular. Ah, Álvaro, mas é treino, não dá para exigir, é brincadeira, né? É brincadeira, esses jogadores do Vasco, olha, é brincadeira, a sorte é que não tá valendo nada, né? Eu quero ver contra o Santos, né? Quando a bola rolar contra o Santos da Baixada Futebol Clube, aí eu quero ver. Pode ser 1-0, desde que o Vasco, ó, anote 3 pontos aí logo na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas olha, logo de cara, é muito preocupante essa situação, muito preocupante mesmo, né? Olha, o treinador Fábio Carilli, ele testou o Lloyd Augusto na ponta direita, tá, gente? O Lloyd que entrou nos 2 jogos contra o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca, jogando pelo lado esquerdo. Perdão. Mas aonde ele se sobressai, aonde ele consegue performar, né, onde ele já estava jogando também, até mesmo na Turquia, é do lado direito do ataque. Foi aí que ele foi testado, então, nesse jogo treino pelo treinador Fábio Carilli, tá, gente? O Verratti, na minha humilde opinião, já está chegando a hora de, ó, pegue seu banquinho, fique pianinho, sabe? Tá na hora de sentar no banco, não faz mal para ninguém. Faz parte do futebol, sabe? O principal atacante do Vasco? É artilheiro desde quando chegou? Corre pra caramba? Corre. É esforçado? Tem identificação com a torcida, com o clube? Tem, mas não tá jogando bem. Não tá performando, não tá mais dando assistência, não tá mais metendo gol, seja em treino, seja em semifinal, seja em jogo comum, né? Tá numa baixa muito fora da curva, né? Desde que chegou aqui no Vasco, o Verratti. Eu digo fora da curva porque desde quando ele chegou, ele sempre vinha fazendo muito gol. É claro que ele ainda tá ali entre os jogadores, né, que contemplam a artilharia do Campeonato Carioca, mesmo com o Vasco fora da competição. Mas o Verratti está numa baixa sim, né? Até mesmo na Copa do Brasil, onde o Vasco jogou fora de casa, jogou aqui no Rio. Tivemos 6 gols na Copa do Brasil, né? Lá contra o União Rondonópolis foram 3, mais 3 aqui contra o Nova Iguaçu, e nenhum do Verratti. Então isso começa a chamar atenção. Isso começa, sim, de certa forma, a preocupar. É claro que o Verratti sofreu o pênalti, né, do segundo gol contra o Nova Iguaçu, mas é muito preocupante. É muito preocupante essa situação. Eu acho que o Verratti tem que sentar um pouquinho no banco, sim, não faz mal para ninguém. Ele é um grande líder, né? É um líder nato, ele tem ali a moral dos jogadores. Então ele pode comandar do banco, ficar ali 1 ou 2 jogos no banco, dando aquela força para demonstrar também grandeza, né? Às vezes você sentar no banco demonstra grandeza, demonstra humildade. A gente vê isso, por exemplo, no Real Madrid, a gente vê isso no Chelsea, no Liverpool, ou até mesmo nas grandes seleções mundiais, aí, né, na própria seleção brasileira. É difícil, mas a gente vê em outras seleções grandes craques, quando não vem jogando bem, o treinador chama, vem cá, senta aqui, e o jogador senta, entende, trabalha duro para dar a volta por cima, e quando volta para o time, volta daquele jeitão, já mostrando resultado para consolidar a vaga de novo. Eu acho que o Verratti tem que ser assim, porque senão, o que acontece? Se o jogador jogar bem, ele é titular. Se ele jogar mais ou menos, é titular. Se ele jogar mal, ele é titular. E se jogar nada, também é titular. Então qual é o recado que o jogador entende? Olha, eu sou dono do time. Para mim, tanto faz, tanto fez. Aqui eu sou intocável. Eu sou o cara, eu sou intocável nesse time. Eu mando e desmando. E não é assim. Jogador nenhum pode mandar no time. Jogador nenhum nem pode, nem tem que ser maior que a instituição. Não estou falando que o Verratti quer ser maior, que ele quer mandar no time. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que acho que é o momento dele sentar no banco, né, para dar oportunidade até mesmo para outros jogadores. Tudo bem que o nosso plantel não é, nossa, tem muito jogador bom ali pedindo passagem, coisa e tal, mas é para o jogador mesmo entender que se ele não jogar ali na risca, né, é difícil, porque Série A, o sarrafo é lá em cima, camisa do Vasco é muito pesado, o sarrafo é mais lá em cima ainda, né? E ele colocou esse sarrafo mais alto ainda, né? Fazendo gol aí toda hora, né? Aí quando ele faz esse jejum aí, a gente acaba cobrando aqui, mas é uma cobrança sadia. Estou cobrando o Verratti porque eu gosto muito dele,
Quero que ele continue no Vasco, gosto do nosso El Pirata, logo que chegou já caiu nas graças de nós, nos ajudou a ficarmos na Série A, nos ajudou ano passado, começou esse ano bem também no Campeonato Carioca, mas está vivendo uma má fase, que não é demérito para ninguém. Eu acho que ele pode de repente ficar no banco, não sei, é só uma opinião minha. Se tratando de banco, a gente sabe que o Vasco está no mercado, está buscando reforços aí nessa janela doméstica aqui do futebol brasileiro. Então eu já falei isso no meu vídeo de ontem e vou reiterar novamente hoje, tá, meus amigos? Na minha opinião, o Vasco faz muito bem em buscar jogador, em querer ali uma peça de reposição para o Verratti, para brigar por vaga, em querer de repente uma oportunidade de mercado, trazer mais algum zagueiro, ou de repente algum ponta, algum meia, bacana, ou algum volante, beleza. Agora, o que eu bato na tecla é o seguinte, que chegue no Vasco da Gama para mudar o time para melhor, tá? Porque qualquer jogador que for contratado agora para deixar o time do jeito que está, não tem necessidade de se gastar dinheiro para trazer outro atleta desse nível então. Aí a gente usa, por exemplo, o JP que está sendo emprestado, aí dá para usar, por exemplo, o Sforza que está lá encostado, aí dá para usar, por exemplo, o Capasso que está ali também, dá para usar, por exemplo, o próprio Ryan, o GB que está voltando aí, que está fazendo um tratamento, o Guilherme Estrela, o Adson, o David, o Lloyd Augusto, o Nuno Moreira que acabou de chegar, o Benjamin Garré, Então eu acho que assim, se for para trazer qualquer peça, deixa esses caras que estão aí, e aí sim, guarda o dinheirinho para ir às compras na janela de meio de ano, que é a janela mais forte aqui do nosso futebol. Todo mundo sabe que a janela mais forte, que é a janela que define aí os elencos no futebol brasileiro, é a janela de meio de ano, porque é a janela que acontece no meio das competições, ali no meio de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, e assim por diante. Então, ou traz alguém agora de nível para poder brigar por vaga nesse time, para ser titular, para aumentar o nosso plantel em termos de qualidade, ou não traga ninguém. Por que eu estou falando isso? Eu acabei de falar do Verratti aqui. Por exemplo, você vai aí trazer alguém para ser sombra para o Verratti, para ser o reserva dele. Poxa, então traz um Davidson, então tenta trazer um Alejandro, é um pouco mais difícil, mas tenta trazer, por exemplo, um Alejandro, foi artilheiro ano passado com a camisa do Vitória, cria lá do Atlético Mineiro. Tem outros jogadores que você pode buscar no mercado que realmente o Verratti vai falar, opa, aquele ali, ele sabe fazer gol. Se eu der bobeira, eu perco a minha vaga no time. Ou até mesmo que o treinador fala, opa, aquele ali dá para jogar no lugar do Verratti, mas se o Verratti estiver em campo, eu posso colocar para jogar junto com ele também. A característica agrega. Então assim, o Vasco tem que ser muito inteligente no mercado, não basta apenas ver o preço. Como por exemplo, quando a gente vai no mercado, nós vamos ao mercado para comprar ali uns alimentos para fazermos aquele almoço. Então a gente tem que ser inteligente. Você só tem 100 mil, só um exemplo, só tem 100 mil para comprar alguns ingredientes ali para sair aquele prato maneiro. Só vamos botar um exemplo aqui então, eu que gosto muito de comida italiana, só tem 100 mil, você vai fazer um bom pomodoro, vai fazer uma bela pasta, vai fazer um bom molho, a massa. Então o que você vai fazer? Com 100 mil você tem que comprar um tomate de qualidade, maduro, mas não pode estar muito caro o tomate, senão já atrapalha a situação, senão você vai ter que mudar o molho. O tomate estiver num preço bom, estiver bem maduro, excelente, acertou na compra. Beleza, agora eu vou fazer a massa, compra o ovo caipira, eu sei que o ovo está caro, mas compra só o necessário para fazer a massa, uma farinha de trigo ali legal, ok, beleza. Feito isso, aí você vai para a parte da carne para fazer o recheio da lasanha, um bom queijo, um bom parmesão, aquele que gratina, não aquele que vira gordura, aquele que gratina. Então se você compra uns ingredientes de qualidade, você vai chegar em casa, você consegue fazer aquela lasanha. Se você mudar de ideia, você faz um penne, você faz uma almôndega, você faz ali um espaguete, você faz até mesmo uma pizza, porque você comprou ingredientes de qualidade e você pode brincar com esses ingredientes na cozinha, porque eles têm qualidade, são ingredientes muito saborosos e você pode usar eles de várias formas diferentes. Trazendo agora, voltando para o futebol, se você vai ao mercado e compra um jogador que sabe fazer mais de uma função, mas que joga bem na posição dele, um jogador que tem velocidade, um outro jogador que finaliza muito bem, um outro jogador que tem uma marcação implacável. Então você traz no primeiro momento para poder fazer uma formação tática, mas dependendo no decorrer da temporada você olha e fala, pô, peraí,
esse cara aqui ele é volante, mas pô, ele sabe sair com a bola, eu posso adiantar ele um pouquinho mais e trazer um outro volante que está jogando muito bem para o time, que eu vou ter um meio campo mais sólido. Ah não, o jogo agora está pedindo velocidade, o time está aqui atrás, aqui fechadinho para sair por uma ou duas bolas. Pô, aquele cara ali, ele tem um bom 1 contra 1 e quando ele dá o tapa na frente ninguém pega. Eu tenho outro cara ali que sabe fazer gol. Então eu vou botar ele para correr, para entregar para o outro que sabe fazer o gol. Então é assim que se arma um time de futebol. Agora, se você vai no mercado, traz lá um centroavante que ninguém conhece, de 1,90 m, que joga em time da terceira divisão para ser reserva do Verratti, ó, não vai mudar a nossa competitividade da nossa equipe. Vai manter da mesma forma, vai ficar do mesmo jeito. Você vai lá no mercado, traz um zagueiro da segunda divisão lá aqui da Série B do futebol brasileiro, com 1,87 m de estatura, bem parecido com o Maurício Lemos, Lucas Freitas, João Vitor, Lucas Oliveira, também não vai adiantar, porque aí você não está mudando as características, né? Então, o que a gente tem que fazer no mercado agora, nessa janela, é se conseguir trazer alguém de qualidade para somar realmente no time titular, beleza, você entrega um bom ingrediente na mão do treinador. Aí, treinador, tá aí as peças que você pediu, agora brinca aí, monta o time aí, que eu sei que vai sair coisa boa, vai dar um caldo essa parada aí. Agora, se você chega na mão do treinador, ou na mão do chefe de cozinha, vamos dizer, e dá lá um tomate estragado, dá um queijo azedando, né? Você dá lá um ovo que tá podre, você dá uma farinha mofada, né? O cara pode ser o melhor chefe do mundo, ele não vai fazer uma boa comida, não tem como, né? Não tem como. Então, se tratando de treinador, é a mesma coisa, ele pode ser o melhor treinador do mundo, o Vasco pode contratar o Guardiola. Mas se não tiver material humano, não adianta. Então o que eu estou querendo dizer? Ou o Vasco contrata um jogador de qualidade, ou não contrata, deixa alguns desses que já estão aí. Gente, 2 meses não vai matar ninguém. 2 meses dá para segurar, não é possível, né? Segura 2 meses aí no meio do ano vai assertivo no mercado. Vai lá, pum, traz um cara para ser o camisa 10 no lugar do Payet. Vai lá, pum, traz um outro atacante grande para poder ou jogar ao lado, ou para ficar ali, sempre ali, ó, colocando muito medo no Verratti. Aí a gente vai ter um crescimento técnico no nosso elenco. Se for para poder trocar 6 e meia dúzia, empresta o JP, empresta o não sei quem, manda o outro de volta para a base, mas mantém o Souza, mantém o Alex Teixeira e traz o atacante aqui do Campeonato Carioca. Então, sabe, aí eu não sei o que está adiantando isso. Aí me parece um movimento de empresário, já tem algumas histórias que rolam nas redes sociais, de que o empresário do Carille é empresário de alguns jogadores do Vasco que estão sendo emprestados. Então é complicada essa situação, eu não posso cravar porque eu não tenho essa informação. Mas já estão falando por aí na internet. Então assim, isso que não pode acontecer. Tá, gente? Olha só, ainda se tratando ainda de jogo-treino, né, o nosso treinador ele quer pelo menos mais um jogo-treino antes do Vasco estrear no Campeonato Brasileiro. Tá? O Vasco estreia contra o Santos, né, como eu já mencionei, no final desse mês, agora no finzinho de março, né, inclusive até a rapaziada aqui onde eu moro vai fazer uma caravana, né, um amigo chamou, não sei se eu vou conseguir ir, mas Vasco da Gama e Santos se enfrentam então nessa estreia de Brasileirão e o nosso treinador ele quer pelo menos mais um jogo-treino. A expectativa do departamento médico do Vasco e da comissão técnica é que Felipe Coutinho e Tietê estejam aptos para jogo na estreia contra o Santos. Não temos ainda uma previsão exata de Guilherme Estrela e Adson. Muito se fala que eles já estão no momento de transição, mas vamos aguardar para a gente não queimar etapas. Agora, meus amigos, mudando de assunto, eu quero falar com vocês aqui sobre a Vasco SAF, né, o Felipe Carregal, né, nessa série de entrevistas que vem sendo divulgada pela Vasco TV, entrevistas executadas pela nossa querida Vanessa Rich, né, o nosso vice-presidente jurídico, Felipe Carregal, falou sobre a situação da 777 hoje, desse imbróglio jurídico. Né? Então, acompanhe um pouquinho, coloquem atenção na fala do Felipe Carregal sobre a SAF para vocês entenderem que a gente já volta para continuar o vídeo. Essa decisão ela é emblemática porque ela hoje, em 2025, ela reafirma que a situação da 777 não mudou. Na verdade, ela piorou de maio de 24 para fevereiro de 25. Então, essa decisão ela é muito clara e ela diz expressamente que hoje a 777 não tem capacidade nenhuma de gerir a Vasco SAF. Seja capacidade financeira e seja capacidade de gestão. Porque, veja, a gente não sabe nem quem toma decisões pela 777. A gente não sabe nem quem assina uma simples procuração pela 777. Então, como é que uma empresa, numa situação complexa, teria, de alguma forma, como influenciar numa recuperação judicial? Assim, não faz nem sentido. A parte que... E a decisão também ela é muito firme nesse sentido.
ela diz expressamente que a 777 contribuiu para a situação hoje que a Vasco SAF se encontra. Então, como que eu vou dar para uma parte que é parte relevante, né, dessa crise, como é que eu vou deixar ela, de alguma forma, influenciar na reestruturação da empresa que ela ajudou a quebrar? Então, assim, não tem lógica nisso. Então, nesse ponto, a decisão ela é brilhante. Ela é brilhante porque ela reforça com base em prova. Tá? Isso tem que ficar claro. Não é só com base no que eu estou alegando. É com base em toda a documentação apresentada nos autos. Tá? Então, essa decisão ela é emblemática por isso. Porque passados meses, quase um ano, a situação da 777 é pior. Então, como vocês já viram, né, meus amigos, é o seguinte, né? A 777 não tem condições de gerir o Vasco, né? O Carregal foi taxativo, né? A 777 não tem condições de gerir o Vasco. Isso a gente já sabia desde o ano passado, né? Agora está assim comprovado cada vez mais por A mais B que eles não têm essa condição hoje de gerir o Vasco. E a grande pergunta de milhões, né? Quem assina pela 777? Quem acertar vai ganhar o bolão aí, né? Tem alguns bolões rolando por aí, né? Alguns nomes aí, alguns nomes ilustrativos dos bastidores do Vasco aí. Tem uma rapaziada acreditando aí que, né, que pode ser um velho conhecido da torcida do Vasco aí, ou conhecidos no plural, né? Esses donos da 777 Carioca, né? Ou, entre aspas, possíveis sócios, né, do conglomerado norte-americano. Fato é que é a pergunta de milhões. Quem assina pela 777, né? Quem responde, né? Quem vai responder juridicamente? Quem vai pagar o Vasco se o Vasco tiver que ser indenizado? Falando em indenização, né? Vocês sabem que, por exemplo, a 777 pode, se ela for, por exemplo, se a justiça mandar indenizar o Vasco, por exemplo, pode recuperar todas as ações, né? O Vasco espera isso, tá, gente? O que o Vasco não espera algo a menos do que recuperar as ações da SAF do Vasco mediante aí toda essa gestão temerária, esse imbróglio financeiro envolvendo a empresa norte-americana. Uma outra situação aqui é que assim, eles estão no arame, estão num beco sem saída, como diria um amigo meu, eles estão num mato sem cachorro, né? Porque para quem entende, quando você vai para o mato com um cão farejador, para poder de repente caçar algum animal ou procurar alguém que está desaparecido, você leva um cão farejador. O cão farejador te dá a direção, né? Quando você está no matagal sem bússola e sem cachorro, né? Você não sabe para onde vai, né? Então a 777 está no mato sem cachorro aí, porque eles não sabem, né? Porque estão sem defesa, tem um prazo para apresentar a defesa. Se não apresentar a defesa, vai ser desconsiderado esse pedido de julgamento da liminar. Então assim, o cerco está fechando, a corda está apertando, né? Daqui a pouco, a 777 vai se mostrar asfixiada e vai ter que dar aí 2, 3 passinhos atrás, né? E se render, né? Vai ter que se render ao Vasco da Gama. Tem muita gente colocando a culpa no Pedrinho. Tem muita gente, eu acho muita incoerência, né? Tem gente que põe a culpa no Pedrinho por tirar a 777, mas ao mesmo tempo também reclamava da 777. Então fica difícil, né? As pessoas pensam que o quê? Que as coisas é igual aí no videogame, né? Que você vai lá, pega o controle, vai lá, clica, muda um monte de jogador, muda isso, muda aquilo, muda o estádio, muda o uniforme, muda o nome do time, faz tudo, beleza, tá tudo resolvido. Não é assim na vida real, né? O Pedrinho teve que tirar a 777 através de uma liminar, né? Essa liminar que deu 31% apenas para eles, 69% para o Vasco da Gama. O Vasco então é o acionista majoritário nesse momento, o Vasco então é quem comanda a SAF do clube. A 777 colocou o Vasco numa recuperação judicial porque quebrou a SAF do Vasco, dobrou a dívida em menos de 2 anos de gestão muito temerária, para não dizer outra coisa. Então é muito incoerente também eles quererem participar desse processo aí da recuperação judicial ou do processo de venda da SAF. Então tem gente incoerente querendo cobrar o Pedrinho. Não estou passando pano pro Pedrinho que não, se o Pedrinho tiver errado, se o Pedrinho demore, se ele dormir no ponto, eu vou cobrar, porque eu sou Vasco. Eu torço pro Vasco da Gama. Tá? Eu não sou torcedor do fã-clube do Pedrinho, não sou torcedor do fã-clube do Levenciano, não sou torcedor do fã-clube do Marinax, não sou torcedor da 777, sou torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu quero ver meu Vasco bem. Então a gente sabe que a 777 foi um mal enorme feito ao nosso Vasco, a gente sabe que as últimas gestões foram gestões péssimas para a história do nosso Vasco,
O Eurico Miranda teve muito título, mas deixou muita dívida também. O Campelo, meu Deus, deixou o Vasco às traças, né? Tem que ser cobrado também. O Jorge Salgado, né? O Júlio Brandt, o Estrada, todo mundo aí que participou aí das últimas gestões, o Osório, toda essa patotinha aí, né? Zeca Bulhões, enfim, toda essa galera. E agora, né? O Pedrinho entrou para poder tentar colocar o Vasco no lugar. Está fazendo algo inédito, assumiu aí no peito uma recuperação judicial do Associativo e também da SAF do clube, está batendo de frente com um certo sistema dentro do Vasco. Prova disso é que o Júlio Brandt já saiu do conselho. Isso é um bom sinal para quem só bate no Pedrinho. Isso é bom sinal, que se o Pedrinho fosse tão bobo assim, que nem muita gente fala, o Júlio Brandt estava mandando e desmandando dentro do Vasco. O Júlio Brandt ficou dodói porque o Pedrinho não deu voz para ele, ó, tesourou ele ficou dodóizinho da vida e ó, abandonou a cadeira no conselho da SAF. Ah, mas foi o próprio Pedrinho que colocou ele lá, Álvaro. Colocou porque foi um movimento político, né? Toma lá da cá. O grupo político do Brandt ajudou o Pedrinho nas eleições, o Pedrinho entrou, o Pedrinho foi e deu uma cadeira para ele. É errado? É muito errado, mas é um movimento político. Só que o próprio Pedrinho, depois, né, vamos dizer assim, jogou um balde de água fria no Brandt, né? Porque o Brandt achou que ia fazer acontecer e não pôde fazer acontecer, porque o Pedrinho, né, não deu controle de nada para ele. Onde o Brandt fica usando, jogando na entrelinha, jogando pra galera aí. Ah, porque quer ter o controle. Ah, porque quer o poder. Ah, porque não sei o que. Eu vejo alguns torcedores também, alguns colegas falando na plataforma. Ah, porque o Pedrinho quer o poder, porque ele quer isso. Porque, olha, eu não acredito que ele queira o poder, tá? Não acredito que ele queira o poder. Eu acredito mesmo que ele quer um Vasco melhor, só que eu acredito que ele está travado, porque é um emaranhado enorme a política do Vasco. Tá? E para você conseguir uma coisa aqui, você tem que fazer um favor ali, 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 ali. Então quando você chega aqui, muita gente ali ó, tá te olhando assim, ó. Não mexe não, senão vai dar ruim. Sabe como é que é? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então, por isso que a gente cobra o Pedrinho pela sindicância, para ele fazer a turma do Salgado, a turma do Campelo, do Osório, do Estrada, Adriano Mendes, KPMG, o Lúcio Barbosa, enfim, toda essa patotinha aí, a gente cobra para que o Pedrinho leve à frente essa sindicância, para que essa turma seja cobrada, né? Mas por outro lado, a gente vê aí, tá, é devagar, tá atrasando, tá demorando, mas tá andando a questão da reforma de São Januário. A gente vê um Vasco hoje com salário em dia, não estou elogiando, estou passando pano não. Tem coisa atrasada que está lá na recuperação judicial? Tem, mas está negociado com os jogadores, está tudo ok e o Vasco está pagando parcelado. Né? O salário está ok, até alguém venha para desmentir a informação que a gente tem é que o salário está ok. A gente não vê aí o Vasco tendo água cortada, luz cortada, né? A gente vê um gramado de São Januário com muito boa qualidade. A gente vê o Vasco esse ano, tudo bem, não é o que a gente queria uma pré-Libertadores, uma Libertadores, né? Mas poxa, a gente estava aí 2 anos atrás numa Série B, 1 ano atrás brigando para não cair. Agora a gente está numa Série A. Vamos jogar aí uma Sul-Americana. Ano passado chegamos numa semifinal de Copa do Brasil. Não é o que a gente quer, não é o que a gente merece. O que a gente merece é o quê? É ser campeão brasileiro, é ser campeão de Copa do Brasil. O que a gente merece é ganhar Libertadores, é ver o Vasco jogando no estádio novo. É tudo isso que a gente merece, mas tem um processo, né? Tem um processo. Para você chegar no topo de uma montanha, né? Ou você compra um helicóptero, tá? Ou você sobe essa montanha. No caso do Vasco, como o Vasco não tem dinheiro, não dá para comprar o helicóptero para chegar no topo da montanha. Então o Vasco tem que subir degrau por degrau. E até pouco tempo atrás, o Vasco estava queimando o bumbum num largo de larvas lá embaixo e agora está saindo, está começando a tomar um ventinho fresco, uma brisa fresca aí pela frente. É claro, tem muita dificuldade, não tem nada decidido ainda. Esse ano, por exemplo, que vai começar, a gente não pode passar aperto no Campeonato Brasileiro, correr nenhum risco de rebaixamento. A gente tem que ir bem aí esportivamente, não só porque a gente torcedor merece, a gente exige, mas porque o clube precisa também, para a saúde financeira do clube ficar bem, para o clube conseguir manter suas dívidas, manter os seus compromissos financeiros para poder pagar, né, todos os investimentos feitos na pasta de futebol, nas outras pastas também, né? Então assim, é um processo. Em vista do que estava, melhorou muito. Mas em vista do que venderam para nós o sonho americano da grama verde, da casa grandona, de 2 carros na garagem, família, coisa e tal, aquele sonho americano que venderam para nós, que não aconteceu ainda, está muito longe de acontecer. Mas em vista de uma realidade de pouco tempo atrás, jogando Série B, o ônibus do Vasco andando em estrada de terra esburacada, o São Januário sem luz, sem água, cheio de rato, com gramado ruim, jogado às traças, todo mundo desrespeitando o Vasco, patrocinador master querendo pagar menos de 20 milhões de reais por ano. Hoje a gente tem uma camisa valiosa, não é a mais valiosa, mas é top 5,
está entre as 5 mais valiosas do futebol brasileiro. A gente tem um projeto para fazer o nosso próximo estádio nos próximos meses ou anos. A gente tem aí uma perspectiva de vender a SAF para poder, né, salvar, vamos dizer assim, a lavoura, né, para salvar a nossa situação financeira. A gente tem uma perspectiva de disputar uma Sul-Americana, né? Está muito longe do que a gente merece, mas está melhor do que estava há pouco tempo atrás. Não estou dizendo que o Pedrinho é o melhor presidente, eu já cansei de cobrar ele aqui, quem me acompanha sabe, já cobrei, já bati, já marretei, bati, mas agora é o seguinte, vamos ver o que vai acontecer. A gente cobra muito o Pedrinho na questão do mercado da bola, ele e o seu Marcelo Santana. Muitas contratações duvidosas, contratações muito mal feitas, né? Agora, por outro lado, também é complicado. O rival tem dinheiro para ir lá e contratar um jogador só de 100 milhões. O Vasco tem que ir ao mercado numa janela com 40 milhões, trazer 3, 4. E olhe lá, né? Então é meio que por aí. Então assim, a gente tem que ir galgando degrau por degrau. E desses degraus todos tem um imbróglio na Fundação Getúlio Vargas, tem a questão da justiça, que a 777 está encurralada, né? Vamos dizer assim, ela está cercada, não está chegando alimento, não está chegando água. Daqui a pouco eles vão ter que levantar a bandeira branca e se render, porque eles estão ficando asfixiados, né? Tem a questão da venda da SAF, o Marinax pode ser que acerte alguma coisa lá com São Paulo, porque lá não tem problema jurídico, para ser bem taxativo para vocês, lá não tem problema jurídico, mas em termos de grandeza, engajamento, torcida, perspectiva futura, o Vasco tem muito mais a oferecer nesse momento. A torcida do Vasco é muito mais nacional do que a do São Paulo. O Vasco vai ter um estádio novo nos próximos anos. Ano que vem a Nike chega para ser a nova fornecedora do Vasco. Então assim, por um campo de tranquilidade jurídica, de chegar, investir e não ter que fazer nada, é no São Paulo Futebol Clube. Por outro campo, em termos de desafio, de grandeza, de engajamento, de massa, de torcida, de mídia do mundo inteiro, é o Vasco. Então vamos ver o que o grego vai querer. Mas também não tem só o grego, tem árabes, tem americanos, tem outros investidores interessados, tem instituições financeiras que podem vir a emprestar dinheiro para o Vasco, que eu já vejo isso aí com reticência, isso é muito perigoso. Porque é perigoso, porque aí o Vasco vai lá, pega um empréstimo de uma empresa, vai lá na recuperação judicial, paga as dívidas, monta um time para disputar título. Só que aí amanhã ou depois os juros é altíssimo, talvez o Vasco não consiga pagar, e aí esse investidor vira dono de tantos por cento da nossa SAF do dia para a noite por um empréstimo assim, ele ganha um tanto assim da SAF. Meu medo é esse. Algo, por exemplo, que a XP tentou fazer. A XP Investimentos tentou fazer algo parecido, o Pedrinho, né, no primeiro momento ali, disse que não, o Vasco não tinha interesse, né, eles queriam ali emprestar um valor ali, acho que menos de 200, acho que 180 milhões, se eu não me engano, de reais, 180 milhões de reais, se eu não me engano, por um percentual da nossa SAF ali bem alto, né, bem alto e com uma taxa de juros bem alta também, né, ia colocar o Vasco ali em maus lençóis. Se o Vasco não conseguisse pagar, o Pedrinho preferiu não assumir esse compromisso muito arriscado, e ele fez certo. Né? Então assim, mas por outro lado, existem perspectivas. Tem gente que fala assim, mas a Portuguesa foi vendida rápido, que o time ali, porque o time lá, gente, mas é só o Vasco que tem esse problema jurídico. Se vocês estão incomodados, estão chateados com essa questão do problema jurídico, a gente tem que cobrar da 777. Só que como a 777 ninguém sabe quem é o dono, né? Como se diz, filho feio não tem pai, né? É o seguinte, tem que cobrar quem colocou a 777 no Vasco. E quem colocou? Começou tudo lá atrás com o golpe do Campelo, depois continuou com o Salgado, com o Brant, Estrada, Osório, Adriano Mendes, e aí vai. A patotinha vai crescendo. Carlos Fonseca, né? Otto, o Mussa, o nome vai, né? Dá para encher um ônibus aí. Aí tem que cobrar essa turma aí. Toda essa turma. É por isso que a gente cobra a sindicância. Porque se você vai a fundo na sindicância, saindo as investigações da justiça em relação a 777, uma coisa pode casar com a outra. Aí é onde a casa pode cair para um montão de gente que está aí dentro do Vasco, se pagando de benfeitor, mas na verdade podem estar sendo aí tipo que assim, parasita, né? Quietinho ali, só se alimentando sem fazer nada, né? Pode ser. Então a gente tem que aguardar. A gente tem que aguardar e cobrar. Vocês estão muito certos em cobrar, a gente tem que cobrar mesmo. Cobrar o Pedrinho, cobrar o Fábio Carilli, cobrar o Marcelo Santana, cobrar o Carlos Amodeu, cobrar a Vasco TV. A gente tem que cobrar o Salgado, o Osório, o Brant, o Estrada, o Campelo. A gente tem que cobrar todo mundo. Tem que cobrar mesmo, porque se cobrando já o negócio já não tá fácil, imagina se a gente deixar Deus dará, né? Aí relaxa, né?
Aí o cara começa a querer passar uma semana na piscina, o outro resolve viajar para Bahia para poder ir lá tomar um vinhozinho, aí o outro resolve tirar uma semana sabática, aí o outro deixa a reunião para o mês que vem, aí vira bagunça. Aí vira bagunça. Então tem que cobrar mesmo, vamos cobrar, vamos ficar em cima fiscalizando, né, para que dias melhores venham, para que essa 777 deixe o Vasco de uma vez por todas, para que o Vasco consiga, né, costurar a venda da SAF aí para um ótimo investidor, para que o Vasco consiga iniciar as obras do novo estádio, para o ano que vem a Nike chegar e ser a nossa fornecedora de material esportivo, para o Vasco disputar títulos, né? Esse ano é devagar, devagar. Esse ano é pensar primeiramente, gente, sinceramente, para ser bem com papo reto aqui, esse ano é o seguinte, 10 jogos é fazer campanha de G5, G6. O Vasco tem que fazer. Para que isso? Para ser campeão? Claro, se der é lógico, óbvio, mas vamos ser realistas. Esse time aí, vamos ser realistas, né? Então assim, para não correr risco de cair. Esse negócio de chegar em reta final de 4, 5, 6 jogos para o Campeonato Brasileiro acabar, a gente está com aquele medo lá aquele barulhinho, aquela voz ecoando lá no fim do túnel, em questão de rebaixamento, isso tem que acabar no Vasco. Então esse ano, eu acho que a meta é essa, é não correr nenhum tipo de risco em Série B e ir o mais longe possível nas Copas, seja do Brasil ou a Sul-Americana, né? O Carioca, o Vasco já decepcionou. Espero que o Carioca fique de exemplo para os jogadores, comissão técnica, treinador e diretoria principalmente. Carioca fique de exemplo. O campeonato mais fraco que o Vasco fez na temporada, o Vasco já deu mole, né? O Vasco já deu mole. Se quiser ser campeão de Copa do Brasil, tem que jogar muito mais, porque na Copa do Brasil não tem só Mulambo não, viu? Não tem só Mulambo e Fluminense não, viu? Copa do Brasil tem Mulambo, tem Fluminense, tem Botafogo, tem São Paulo, tem Corinthians, tem Santos, tem Palmeiras, tem Juventude, tem Criciúma, e aí vai. E aí vai, tem Grêmio, tem Inter, né? Aí ó, é paulada de tudo quanto é lado. É pancada para tudo quanto é lado. Então assim, tem que jogar bola. Só que a meta é não correr risco no Brasileirão. E se quiser sonhar com Copa do Brasil, esses caras têm que correr. Esse departamento médico do Vasco tem que ser renovado. Essa comissão técnica do Vasco tem que ser renovada. Tá? Eu acho que essa assessoria do Felipe aí não tá... Não sei, pode ser que eu esteja errado. Eu quero errar feliz. Mas eu acho que... Não sei, sabe? Algo tem que ser revisto. E outra coisa, na janela, se o Marcelo Santana não conseguir contratar de novo, na janela de meio de ano, o seu Pedrinho, a primeira coisa que ele tem que fazer antes de chegar à janela, já agora, já é mandar o Marcelo Santana embora. Manda ele embora, sabe? Obrigado pelo serviço, ou então bota ele em outro cargo, mas diretor de futebol não dá. Tem que trazer um cara que tem lastro para ser diretor de futebol, que tenha contatos, um cara que tenha amizade, que tenha... Sabe, pô, liga para aquele jogador lá, pô, lembra de mim? Pô, fulano, trabalhei com você, pô, aquela vez no Corinthians, trabalhei com você no São Paulo, no Grêmio. Então, olha, eu tô aqui no Vasco, cara, olha, vem pra cá, tem um projeto assim, 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 sabe, um CT, um estádio, um time, os jogadores aqui, vem pra cá, né, a coisa aqui tá legal, o clima, o ambiente tá bacana, o salário tá caindo na conta. Aí o jogador fala, pô, eu vou. Aí agora, todo respeito, chega que sou Marcelo Santana, que só trabalhou no Bahia, com todo respeito ao Bahia. Aí vai atrás dos jogadores todos. Ah, não quero. Ah, não quero. Porque ele não conhece os jogadores, não tem aquele lastro, é diferente. Então, assim, a cartada final é agora pro Marcelo Santana, viu? Se ele fizer muito mal essa janela doméstica, a torcida vai cobrar. E a resposta que o Pedrinho vai ter que dar pro torcedor, ó, é dispensar o Marcelo Santana. Para a janela de meio de ano, a gente tem um diretor de futebol de mais lastro, de costas largas aí, para conseguir trazer jogadores, né, com mais peso para a gente sonhar com algo dentro de campo. Tá, meus amigos? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa madrugada de sábado para domingo. Um abraço, tamo junto, a gente se vê amanhã à noite, hoje à noite, na noite desse domingão. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!